Meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos e amigas, povo do meu coração, a minha saudação a vocês com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendigo a Deus por mais esse dia que Ele nos concede de vida na Sua presença e nesse dia de vida também a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, eu aqui, você aí onde você está, para dedicarmos alguns minutos, algum tempo do nosso dia, da nossa vida, para a meditação na palavra do Senhor e um breve espaço também de oração. Oro a Deus em o nome de Jesus Cristo, pedindo que a bênção do Senhor, a graça, a proteção, a provisão do Senhor, o seu Espírito Santo estejam envolvendo a tua vida, a vida dos teus entes queridos, trazendo serenidade, trazendo tranquilidade, segurança, paz, nestes momentos difíceis pelos quais todos nós estamos passando. Cremos firmemente que a mão do Senhor está no controle de tudo e, em breve, todas as coisas voltarão, hão de voltar ao normal, por bênção, por provisão, por ação de Deus. Meu abraço carinhoso também eu envio a você pela tua bondade, pelo teu bondoso coração em continuar caminhando conosco todos os dias, como nós temos feito desde o dia 20 de março, às 9 da manhã os homens, ao meio-dia a intercessão, às 3 da tarde as mulheres, às 6 da tarde os jovens, pelo WhatsApp da nossa igreja, sempre trazendo uma palavra de conforto da parte do Senhor para a vida dos meus irmãos e irmãs, e também um momento de oração. E à noite, todas as noites, temos estado aqui no Facebook da igreja para caminharmos juntos dentro de algum texto bíblico, à medida que o Senhor vai nos concedendo essa bênção. E o texto de hoje, convido você já a pegar a tua Bíblia aí e vamos lá para a carta do apóstolo Paulo a Tito. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2. E eu já digo qual é o versículo que nós vamos ler como base, como ponto de partida para a nossa meditação, então, desta segunda-feira. Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2. Esta também é uma das chamadas cartas pastorais, carta de Paulo dirigida a uma pessoa também, em particular, uma pessoa individualmente. E nestas cartas pastorais, muitas instruções, muitas orientações, muitas exortações, exortar e animar, confortar, consolar, fortalecer o coração. Então, muitos pontos de exortação, mas muitas lições também a serem tiradas das instruções passadas por Paulo, às vezes para Timóteo, daqui para Tito, também na sua carta a Filemon. Mas hoje nós vamos nos ater num versículo, numa palavra de Paulo a Tito. Ele também faz a mesma coisa, ele dá uma instrução, uma orientação semelhante a Timóteo na primeira carta, mas hoje nós vamos nos ater aqui na carta de Paulo a Tito. O que me leva a esse texto, o que me leva a esse versículo, é uma realidade presente, um aspecto, um ponto presente na vida de todas as pessoas indistintamente. Você vai dizer, eu vou ter que admitir, bom, toda regra tem exceção. Mas, neste caso, até mesmo as exceções são, de certa forma, raras. Que ponto é esse, ou que detalhe é esse, que aspecto é esse da nossa vida, da vida humana, que está indistintamente presente na vida ou na pessoa, todas elas, em todos os tempos, que viveram, ou vivem sobre a face da terra. Muito bem, é a questão
da referência que se tem como modelo de vida. Todos nós, absolutamente todos nós, temos alguma referência, alguma pessoa que para a gente é um exemplo, para a gente é um modelo, para a gente é uma referência para a gente colocar até em prática ou não. Existem muitas referências, muitos modelos terríveis, né? Muitos exemplos de mau caráter, de violência, de desonestidade, de maldade, exemplos de tudo que é ruim, que você não deve fazer. Algumas pessoas se amoldam, né? Procuram ser iguais a essas pessoas ruins? Com certeza sim. Você vai encontrar na história muitos exemplos disso. Também para pessoas boas, pessoas que foram nobres, excelentes. Também muita gente vai procurar abraçar o estilo, o modelo, o caráter, os exemplos de vida e de postura que essas pessoas nobres tiveram. A Bíblia Sagrada, ela de uma maneira muito especial, muito direta e até repetitiva, particularmente no Velho Testamento, durante a história, você tem isso, da história de Israel, você tem isso registrado nos livros lá de Reis, no Velho Testamento, e também no de Crônicas, que nós estamos lendo esta semana. No segundo livro de Crônicas você também vai encontrar. A Bíblia Sagrada nos apresenta dois exemplos, ou dois modelos de vida, ou dois modelos de escolha, dois modelos de conduta que ela repetidamente usa para dizer, ó, esse é o ruim, e esse é o justo, é o certo, esse rebelde a Deus, esse fiel a Deus. Vamos pela ordem, né, de existência. O modelo que a Bíblia usa, que a palavra de Deus usa no Velho Testamento, para colocar como exemplo a pessoa que a palavra usa para referência de justiça ou de fidelidade a Deus, ou de aprovação de Deus para si, é Davi. Então Davi é um modelo de homem, de pessoa, de ser humano, que o próprio Deus declara isso, era alguém aprovado pelo Senhor, alguém segundo o coração de Deus. Muito bem, é importante a gente considerar também, nós considerarmos também, que Davi não era perfeito, nem santo, né? Davi errou e errou muito, errou feio. Não há dúvida disso. Então Deus aprova as pessoas erradas, as pessoas que pecam como Davi pecou, falhou como Davi falhar, a pessoa que falhar como Davi falhou, logicamente que não. Todas as vezes que Davi errou, Davi pecou, ele teve que responder diante do Senhor pelos seus atos, não ficou imune, não ficou isento de justiça e de castigo de Deus. Você tem isso na palavra. Mas o que Davi tinha como conduta, e a gente já tratou disso, já citou isso em outro momento, nas nossas orientações, era que quando Davi entendia o que tinha feito, percebia o erro, a falha, o pecado, a ofensa contra Deus, Davi procurava o perdão, Davi procurava consertar sua vida, arrependido, com sinceridade diante do Senhor. E não é só com Davi que o resultado é positivo quando se erra, se falha, se cai em si e com o coração arrependido e fiel, sincero diante do Senhor, se busca o perdão. Deus trata hoje conosco da mesma forma que tratou com Davi. Mas Davi era alguém foi alguém que a Bíblia usa como referência. Todas as vezes que alguém fazia o que Deus se agradava ou que agradava ao Senhor, então lá está escrito, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, como fez Davi. Se a pessoa fazia mais ou menos o que era reto, então era escrito lá, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não como fez Davi. Então a referência no Velho Testamento de fidelidade a Deus, de aprovação de Deus, a gente está fazendo aqui um pequeno toque, uma pequena menção a respeito da vida de Davi. Tem muita coisa que se pode
tratar, que se pode comentar, que se pode discutir a respeito da vida de Davi. Então Davi era alguém, ou foi alguém, é alguém que serve, que é usado como modelo de fidelidade a Deus. Teve um momento até que ele quis construir o templo, o Senhor disse, não, você não pode construir porque você derramou muito sangue, você travou muitas batalhas, então você não pode construir um templo em honra ao meu nome, para não ficar associado o meu nome com alguém que derramou tanto sangue como você derramou. O teu filho, Salomão, que o nome dele já diz que é de paz, vai ter um reino pacífico, então ele constrói esse templo que você desejou construir ao meu nome. Então nós temos aí Davi como um exemplo positivo dentro da Bíblia no Velho Testamento. O outro exemplo que é utilizado no Velho Testamento, na Bíblia Sagrada também, mas o inverso, o contrário de Davi, é Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão é aquele tipo de pessoa que tinha tudo para ser bem-sucedido, para ser vitorioso, para ser honrado e honroso, alguém que teve todas as oportunidades de sucesso. Deus lhe deu todas essas oportunidades e chances, mas quando Jeroboão assume um cargo de liderança, de responsabilidade, que ele recebe essa posição de rei de Israel, o que Jeroboão faz é pecar, se desviar de Deus que havia tratado com ele diretamente e implementar dentro do território de Israel, dentro ou no meio do povo de Israel, a prática da idolatria. Então Jeroboão manda fundir 2 bezerros de ouro, coloca um no sul e outro no norte do território de Israel lá, e chama o povo para adorar esses bezerros. Nós já tratamos disso em outro momento também. Então Jeroboão é um exemplo ruim. Todas as vezes que alguém no Velho Testamento, na história de Israel, fez o que era reprovado por Deus, era abominação aos olhos de Deus, então está escrito lá, e pecou ou andou nos caminhos de Jeroboão, que fez pecar, que induziu o povo de Israel a pecar. Então as consequências de Jeroboão, pela sua postura, você tem na Bíblia, e os resultados da fidelidade de Davi, você tem na Bíblia Sagrada também. Tendo como base, então, só essas pequenas menções que nós fizemos, então a gente traz para a vida da gente. Eu creio que você também tem muitas referências, algumas delas, família, nosso pai, nossa mãe, os avós, algum amigo querido, algum parente próximo, chegado, pessoas que a gente conheceu ou com as quais conviveu e que marcaram a sua passagem na nossa vida. Tiveram um peso normalmente positivo. Quantas vezes eu converso com pessoas, para não dizer eu mesmo falando, a respeito de algumas características do meu querido pai, falecido pai, do meu avô, pai dele também. Então, a postura, a serenidade, às vezes, a tranquilidade, elas são uma referência para a gente. Como também os erros, as falhas que eles tiveram em suas vidas, muitas vezes com a nossa participação, com a nossa presença naqueles momentos, também são referência para nós nisso. Tanto que, normalmente, quando nós estamos estabelecendo a individualidade da nossa existência, separados da família, separados do nosso pai, da nossa mãe, quando se sai para viver a vida da gente, a gente sempre estabelece, bom, os acertos do meu pai, os acertos da minha mãe, eu quero trazer para a minha vida. Os erros e as falhas que eles cometeram no seu tempo, eu vou procurar evitar, não fazer, ou não cometer, ou não cair nas mesmas falhas que eles caíram. Eles são nossa referência, tanto para as coisas boas que nós queremos imitar e repetir, aperfeiçoar, muitas vezes, mas também são nossas referências
para as coisas que nós procuramos evitar repetir, evitar viver como eles viveram, até porque nós sabemos, conhecemos os resultados, as consequências das suas escolhas lá atrás. Na história, irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, ou a história, ela nos acena, ela nos mostra, ela nos aponta muitos seres, muitas pessoas, muitos homens e mulheres que marcaram presença na história, entraram, a gente diz assim, entraram para a história, ou por algum procedimento de excelência, nobreza, de bondade, de realização, de conquista, mas também nos aponta a história muita gente déspota, malignos, violentos, cruéis, indignos. Você tem na história secular muitos exemplos, muitas referências. Então nós também, seja no individual, seja no particular, na nossa área de vida, no nosso espaço de existência, nós temos referências, nós temos exemplos. Mas acontece que, como temos pessoas que são exemplo para nós, e aí está o grande peso, aí está o grande desafio da nossa vida, é o fato, é o ponto, é o aspecto, é a realidade, não muito agradável, de que assim como nós tivemos pessoas que são, se tornaram exemplo para nós, referência para nós, modelo para nós, a verdade é que nós também somos referência, somos modelo, somos exemplo para outras pessoas. E o ser exemplo, até aí, tudo bem. O problema é que nós vamos nos tornar, vamos ser exemplo ou de coisas boas ou de coisas ruins. Pessoas olham para nós, pessoas se amoldam, elas se modelam em nós. Elas caminham os nossos passos, veem a gente como referência. As nossas reações, as nossas posturas, a nossa crença, a nossa vida pessoal, até como nós nos vestimos, aquilo que nós comemos, a forma como nós nos expressamos. Eu quero que você saiba, mas pouca gente me conhece. Não importa quantas pessoas nos conheçam, até dentro da nossa própria casa, a nossa influência, o ser exemplo, o ser modelo e referência começa dentro da nossa casa. O pai sendo referência para os filhos, a mãe sendo referência para as filhas, para os filhos, o casal sendo referência do que é ser família, que é o modelo de família, como se tratam, como conversam, as responsabilidades, as preocupações, as ocupações, os cuidados de cada um, tudo isso é modelo. Normalmente, toda regra tem exceção. A própria palavra nos ensina isso. Tem lá um rei fiel a Deus, totalmente fiel a Deus, serve o Senhor com um coração perfeito, aí vem, gera um filho que é totalmente rebelde, totalmente infiel a Deus. Esse infiel a Deus gera um filho, vai ser fiel a Deus. Então, existem as exceções de modelos não observados, não copiados, não abraçados, com certeza tem. Mas essas são as exceções. A regra geral é de termos pessoas que se sobressaem na nossa visão e as quais nós temos como referência. Muito bem. Mas eu também, você também, somos referência. Desde pequenos, desde meninos, desde crianças, nós passamos a ser referências para os nossos amiguinhos. Todos nós sabemos, já tivemos essa experiência de vida. Quando você é pequeno, você é uma criança serena, bom coração, que não é egoísta. As crianças que vão estar em volta de você, dessa criança bondosa, vão se amoldar dela, elas vão procurar ter o mesmo estilo, a mesma
condição, a mesma reação que essa criança tem. E quando tem um que é meio rebelde, meio briguento, meio arreliento, não fica muito tempo junto, porque ele vai ser um peixinho fora d'água, né? Peixinho fora do aquário. Voltando à verdade para nós hoje, para a gente ir para o texto, para o conselho e para a orientação que Paulo dá a Tito aqui. Há uma grande responsabilidade depositada por Deus sobre os nossos ombros, que é ser um modelo, que é ser referência, que é ser exemplo. E eu disse exemplo de vida, estou citando a você ou com você sobre estilo de família, de casa, no trabalho, né? Você ser um modelo de patrão que agrada, né? E todos, se um dia fossem patrão, né? Fossem patrões que gostariam de ser iguais a você no estilo de trato, né? Na bondade, na integridade, na eficiência, na criatividade, na inteligência. São muitos os aspectos que a gente poderia tratar. Você como empregado, como colaborador, colaboradora, como funcionário, funcionária, né? Independente daquela campanha que muitas empresas têm, o funcionário do mês, o funcionário da semana, o funcionário do ano, você é o que você é, um funcionário responsável, honesto, né? Trabalhador, cumpridor das suas obrigações, cumpridor das suas responsabilidades para as quais você foi contratado e é pago para cumprir. Tem pessoas que vão olhar para você, alguns vão concordar, vão te elogiar, vão querer ser igual a você, e tem aqueles que vão achar que você é interessado em agradar o chefe para ser promovido. Se você for pensar no que os outros vão pensar, você nunca vai ser o que você precisa e deve ser. Essa é a grande realidade. Repito, Deus colocou nos nossos ombros esse peso de responsabilidade na vida secular, mas também dentro do que é a nossa fé, dentro do que é a nossa crença, dentro do que é o nosso serviço a Deus. Exemplo dentro da igreja, exemplo, né, dentro dos departamentos, exemplo de liderança, exemplo de membresia, exemplo de obreiro, referência que nós precisamos e devemos ser para os nossos irmãos e irmãs que caminham na graça e no evangelho do Senhor junto conosco. Se você for alguém briguento, briguenta, fuxiqueiro, né? Fuxiqueira, as pessoas vão olhar para você, alguns vão gostar, vão te copiar e ser parte do teu grupo, ou parte do grupo desse fuxiqueiro, dessa fuxiqueira. Alguém que só vê o mal, tá? Tudo que acontece é referente ou à pessoa do pastor ou à igreja. Não tem, aqui tem alguma coisa errada. Vai ter a gente que vai seguir você, não é, ó, tá vendo? Ele falou, ela falou, porque você é a referência. Você talvez tenha aquela voz ou se sobressaia, né, nas tuas posições e colocações até para o mal. Às vezes, com má intenção já no coração, pessoas vão seguir. Mas se você também for uma pessoa fiel a Deus, alguém amoroso, amorosa, fraterno, perdoador, pacífico, paciente, alguém que abraça a todos com um amor sincero, alguém que se ocupa e se preocupa com o bem-estar espiritual também dos teus irmãos e irmãs, alguém que ora e alguém que intercede diante do Senhor por aqueles que estão à sua volta, alguém que tem o desejo de adorar a Deus com seriedade, com sobriedade, com fidelidade, sinceridade, santidade, alguém que compartilha ou recebe a mensagem da palavra de Deus com atenção, procurando trazer para dentro da sua vida a verdade da palavra, praticá-la, vivê-la. Você vai ser uma referência, você precisa ser uma referência. Nós devemos ser uma referência aonde nós estamos servindo a Deus. É sobre isso que Paulo, em outro momento, trata com Timóteo também, mas que aqui ele trata com Tito. A carta de Paulo dá a Tito algumas instruções. Olha, nesse caso, trate disso,
que os pais sejam assim, que os filhos sejam assim, hajam assim, que os presbíteros hajam dessa forma, que as mulheres hajam dessa forma, que as mais idosas, os mais idosos se portem, né, ou se postem dessa maneira, os obreiros e obreiras, os servos, os jovens, né, os patrões. Então há uma instrução geral aqui, detalhe por detalhe, para Tito, dizendo, olha, diga a eles, diga aos homens para serem assim, diga às mulheres para serem assim, diga aos jovens para serem assim, diga aos obreiros para serem assim. Mas Paulo vai dizer para Tito aqui, ele fala para Timóteo também lá, mas para Tito aqui, olha, não tem essa história do faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Para a palavra, para o crente em Jesus, não tem essa história. Não, eu digo para eles como é que eles devem ser, mas eu sou do jeito que eu quero ser. Eu digo para eles como eles devem servir a Deus, mas eu sirvo a Deus do jeito que eu quiser, do jeito que eu acho melhor. Eu vou dizer como eles devem ser crentes, mas é o modelo que eu dou para eles. Esse modelo que eu dou para eles não tem nada a ver comigo. Porque eu vou viver, eu vou falar, vou fazer como eu quiser. Ninguém manda em mim. Então você vai ser um grande, se for assim, vai ser a pessoa que agir assim, melhor dizendo, né? Vai ser uma grande hipócrita. Porque diz para os outros como eles devem ser, mas não fazem nada para ser modelo. O Senhor Jesus falou a respeito disso com os fariseus. Vocês mandam lá para fazer, botam um monte de fato, mas vocês mesmos não fazem nada. Nem mexe com o dedo. Paulo diz a Tito, capítulo 2, vamos ler o versículo, é um versículo só, e nós já estamos caminhando para o encerramento da nossa meditação desta segunda-feira. Capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo a Tito, o versículo de número 7. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, verso 7, que diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Tá bom, você falou para os homens, você falou para as mulheres, você falou para os jovens, você falou para os obreiros, você falou para os presbíteros, você falou com os diáconos, com as diaconisas, você falou com os servos, você falou com os patrões, mas em tudo te dá por exemplo. Você tem que ser o bom exemplo, a boa referência para todos eles, para todos os grupos. Que grande responsabilidade a palavra de Deus nos traz. E vai muito mais e além do que nós estamos vendo aqui. Quando a palavra nos diz que nós devemos nos esforçar para chegar à estatura de varão perfeito, de pessoa perfeita, a estatura de Cristo, o modelo, a referência de tamanho, de estatura. E eu não estou falando de tamanho humano, de tamanho físico. Você entende a palavra, a estatura de Cristo. Cristo é o varão perfeito, ele é o modelo, ele é a referência que a Bíblia nos dá. Não é nem Davi, nem ninguém, nenhum profeta, nenhum apóstolo. A referência é o próprio Senhor Jesus. Alcançar a estatura de Cristo. E a Bíblia também fala que nós precisamos e devemos ter a mente de Cristo. Que nós devemos ter os mesmos sentimentos que houve ou que existiram na pessoa de Cristo Jesus. Jesus é o modelo para nós, a nossa referência. E que nós devemos abraçar, ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Copiar Deus. Deus é a nossa referência em amor, em justiça, em fidelidade, em sinceridade, em paciência, em perdão, em equidade, equilíbrio. E tantas outras coisas mais que nós podemos fazer uma relação infinita aqui. No que Deus nos é modelo, no que o Senhor nos é referência, para que nós sejamos também referência para outras pessoas, que elas vejam em nós, como a própria palavra diz, que eles vejam em nós refletido o rosto, a fisionomia do Senhor. Que quem olhe para nós veja o Senhor refletido em nós, em nossos rostos, na nossa conduta, na nossa postura, nas nossas reações, nas nossas ações, nas nossas palavras e manifestações.
Paulo diz, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Tudo que é bom, que deve ser feito e qualificado, aditivado, identificado como bom, seja você o exemplo. Paulo está falando para ti, não, o Senhor está falando para nós hoje, para mim e para ti. Sermos referências. Quando você lembra do seu pai, o que você vê? Quando você lembra da sua mãe, o que você lê, o que você vê? Muitas lembranças saudosas que a gente não consegue mais viver, mas você pode passar para outras pessoas o que você aprendeu com eles e com elas de bom, e ensinar as outras pessoas a não cometerem as mesmas falhas que eles cometeram, porque você tem se esforçado para não cometer os mesmos erros e as mesmas falhas. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, é o que Paulo diz para Timóteo. E a gente está encerrando, vamos completar o versículo. Em tudo te dá por exemplo, diz boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção. Incorrupção naquilo que a gente ensina como doutrina, como estilo de crença, como pontos de crença e de fé. A nossa evangelização, o nosso repartir da palavra tem que ser o repartir de uma palavra incorruptível. Um evangelho puro, genuíno, perfeito, sem toque humano, sem compreensão pessoal. O evangelho, a doutrina, a prática da vontade de Deus precisa ser compartilhada, precisa ser dada como exemplo pessoal, de forma incorruptível. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Na doutrina mostra incorrupção, seriedade, que é gravidade, sinceridade. Linguagem sã, diz o verso de número 8, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. É aí, quando você é uma boa referência, quando você é um bom exemplo, quando você pratica a doutrina, o evangelho, a vontade de Deus, os mandamentos do Senhor de maneira incorruptível, com seriedade, com sinceridade, você está fechando a boca do adversário, impedindo que ele tenha qualquer mal para dizer a teu respeito. A tua linguagem sã, a tua postura irrepreensível. É isso que a palavra nos traz como querer de Deus para a nossa vida. Temos referências, temos exemplos. Atrás de mim aqui, hoje eu coloquei a fotografia de um servo de Deus muito querido, falecido já há um bom tempo, mas com quem, melhor dizendo, eu tive a oportunidade, o privilégio de conviver por alguns anos. Quando eu penso nele, eu me lembro de coisas que não quero copiar. Ele era homem, era pessoa como eu, como você, como nós todos somos. Teve as suas falhas, o seu modo de ser, o seu modo de fazer as coisas, como ele administrava as coisas de Deus, com fidelidade, com sinceridade, na sua simplicidade. Mas eu vou dizer para vocês também, tem muita coisa boa que ele deixou para mim como exemplo, e que hoje eu coloco em prática, naturalmente, peguei, não foi que ele mandou eu fazer, não foi porque ele deixou escrito para eu fazer, não, ele foi para mim o modelo. E às vezes, o modelo que naquela época para mim não era o ideal. Puxa vida, mas como é que o pastor faz isso? Como é que o pastor pensa assim? Como é que ele reage dessa forma? Naquele tempo, eu mais moço, talvez não entendesse algumas coisas, mas hoje eu olho para ele e procuro copiá-lo em muitos aspectos. Pego dele, para a minha vida, para o meu ministério, aquilo que eu vejo como sendo um bom exemplo, uma boa referência. E é o que eu quero deixar como referência, como modelo, a ser também
quem sabe abraçado por aqueles que caminham comigo hoje ou que virão depois, tendo a minha pessoa como referência. Essa é uma grande responsabilidade. Todos nós estamos escrevendo a nossa história. Como cada pessoa entra para a história, mas ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Não importa, você tem a tua história de vida. Tem pessoas que olham para você, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, e que lá dentro do coração deles vai sendo registrado o que eles passam a pensar e a ver em você. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Que o nosso registro, não só diante dos homens, diante das pessoas, quando eu falo homens, estou falando da pessoa humana, do ser humano, mas especialmente aos olhos de Deus, sob o ponto de vista de Deus, que o que se possa dizer, não só aqui, nesta terra, neste mundo, mas nos anais celestiais, que se possa também dizer, ele era falho como Davi foi, errou, ela errou como Davi errou, como Débora ou como outras mulheres da palavra erraram, ele foi falho como outros homens da palavra também foram, mas ele fez, ela fez o que era reto, o que o Senhor aprovava. Aos olhos do Senhor ele fez, ela fez o que era reto. Que o Senhor nos abençoe e que outras vidas possam se espelhar em nós, na nossa fé, na nossa fidelidade, na nossa constância, na nossa aliança com o Senhor, na nossa força, na nossa batalha pessoal diária para manter a nossa vida diante do Senhor aprovada. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor te abençoe e me abençoe. Que o Senhor nos abençoe a conseguir ser um bom exemplo, uma boa referência, um bom modelo de boas obras para quem convive conosco, para quem está à nossa volta e para quem venha a ouvir a nosso respeito. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, Pai eterno, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti mais uma vez, Pai, neste dia. Agradecidos, meu Senhor, por mais esta bênção que o Senhor nos dá, de mais um dia de vida na Tua presença, felizes, abençoados, meu Senhor, por Ti, guardados do mal. Nós, meu Senhor, declaramos, reconhecemos isso, que o Senhor tem cuidado da nossa vida, da nossa família, nos guardado do mal, provido as nossas necessidades. O Senhor nos tem enriquecido, Pai, cada dia, com bênçãos espirituais e com bênçãos materiais. Meu Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos de todo o nosso coração, rendemos-Te, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração nesta segunda-feira também. Meu Senhor, declarando a nossa fé e certeza absoluta, Pai, de que o Senhor é Deus, Todo-Poderoso, Senhor, Criador de todas as coisas, o Deus Santo de Israel, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, Senhor de toda a glória. A Ti pertence o reino, o poder, a majestade e a soberania, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos pelas bênçãos espirituais que o Senhor nos tem dado, a redenção da nossa alma, o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, Teu Filho unigênito, nosso Salvador, a herança da vida eterna, nosso nome escrito no livro da vida, o Teu Espírito Santo, penhor da nossa herança, que habita, Pai, em nossos corações, em nossos corpos, pela Tua palavra santa, presente em nossos corações e nossos lábios, meu Senhor, nossa mente, meu Deus, a Bíblia Sagrada em nossas mãos, Te bendizemos, Pai. Pedimos o perdão dos nossos pecados e falhas, em nome do Senhor, nos perdoa, nos reveste da unção do Teu Espírito Santo. Pai, abençoa, meu Deus, a nossa vida, que nós caminhemos diante de Ti cada instante, aprovados por Ti, como servos e servas fiéis a Ti, aliançados contigo, tementes ao Teu nome, reverentes a Ti, que Te amem, Senhor, e Te sirvam com fidelidade, santidade, sinceridade, preservando em nossos corações o Evangelho puro, genuíno, meu Deus, os Teus estatutos, os Teus mandamentos, os Teus preceitos, colocando-os em prática na nossa vida, de maneira que possamos ser modelo, referência, Senhor, exemplo, Pai, de fidelidade a Ti, com toda a humildade, sem arrogância, sem prepotência, sem qualquer orgulho, mas, Senhor, com humildade,
Pai, na tua presença, sabendo todos nós que nós dependemos da tua misericórdia, da tua generosidade, da tua bondade, benignidade, longanimidade, do teu perdão, Senhor, da tua graça. Nós sabemos disso, Pai. Nos ajuda a caminhar, Pai, como servos e servas teus, de forma aprovada por Ti. É o nosso desejo e a nossa oração. Oramos pela nossa família, meu Deus, em nome do Senhor, pela Tua graça e proteção, pela Tua provisão sobre o nosso lar, família, sobre a nossa casa, os nossos entes queridos. Traz saúde, meu Senhor, aos Teus filhos e filhas que estejam enfermos, na nossa família, os nossos irmãos e irmãs, Teu povo, Pai, em toda a terra. Meu Senhor, dá saúde àqueles e àquelas que estejam enfermos. Oro, Pai, por todos os que estão acometidos, meu Deus, dessa pandemia, todos os que estão trabalhando, meu Deus, no tratamento dessas pessoas, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, Pai, pessoal da limpeza, pessoal, meu Deus, dos laboratórios, pessoal, Senhor, de retaguarda, de atendimento, meu Senhor, os policiais, os bombeiros, meu Senhor, guarda do mal, aqueles que estão nas ruas trabalhando, Pai, meu Senhor, para atender, para servir, guarda do mal, suas vidas e suas famílias. Nós oramos por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Oramos pelos teus líderes, líderes do teu rebanho, Pai, pastores, teus obreiros e obreiras, suas famílias, as igrejas e ministérios que o Senhor deu a cada um para te servir. Guarda, prospera, protege, Senhor. Alegra o coração, meu Deus, abençoando o trabalho de cada um, meu Senhor, em nome de Jesus. Oro pela salvação de Israel, teu povo, pelo poder do Evangelho eterno. Oro pela paz de Jerusalém, a cidade do Senhor. Oro pelo Brasil. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro com os meus irmãos e irmãs agora, pelo nosso presidente, sua família, por toda a sua equipe de governo, cada um, Senhor, com a sua família. Meu Deus, teus servos e servas a quem o Senhor tem escolhido e colocado em lugares de decisão nesse país, de liderança, Pai. Meu Deus, eles têm sofrido, elas têm sofrido todo tipo de ataque, Pai, do inferno. Meu Deus, protege gloriosamente, reveste de autoridade do céu para resistir e combater e vencer o mal. Meu Deus, dá sabedoria, prudência, discernimento no como agir, Pai, no que falar, no que fazer. Meu Senhor, meu Deus, que os teus exércitos celestiais e a tua Igreja Santa, meu Deus, estejam juntos trabalhando pelo implemento do teu reino no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, Pai, nos nossos bairros e ruas. Estende a tua mão, intervém nos poderes dessa nação, Pai. Aquilo que o Senhor começou a fazer de transformação e mudança, completa a tua obra, Senhor. É a nossa oração, Pai, nesta segunda-feira, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja espalhada por toda a terra, Pai, teu povo em todo o mundo. Senhor eterno, nos lugares mais distantes e esquecidos, nas grandes cidades, meu Senhor, que a tua mão esteja abençoando, protegendo, meu Deus, prosperando a vida dos teus servos e servas, dos trabalhadores e trabalhadoras da tua seara, missionários e missionárias do teu evangelho em todo o mundo. Meu Senhor, eu oro especialmente por aqueles que estão em lugares, meu Senhor, onde a tua igreja é perseguida, não há liberdade para te servir. Meu Senhor, também onde haja guerra, fome, doenças, tragédias, tirania, estende a tua mão, ouve a oração do teu povo, meu Deus, e sara as nações. Meu Deus, venha o teu reino, Pai. É o nosso desejo, é a nossa oração. Maranata, Senhor Jesus Cristo. Venha, Pai, estabelecer o teu reino nesta terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro por esta bênção. Oro pela obra de Brasil para Cristo e suas lideranças. Por todas as denominações que compõem a tua igreja fiel na terra. Oro pela nossa região de Vila Carrão, Pai. Todos do Aricanduva, do Dalila, do Eliane, do Maria Luísa, as nossas congregações, aqui a igreja sede no Carrão, cada servo teu, cada serva tua, cada família, sejam alcançados pelo teu amor, abençoados por ti, protegidos do mal, meu Senhor, e que cada coração esteja tratado pelo teu Espírito Santo, motivado, Pai, a estar na tua casa, no teu templo, te servindo com fidelidade e compromisso, meu Deus, que seja um tempo de tratar do Senhor conosco, de novas escolhas, de novas decisões, de retorno ao primeiro amor, de renovação, de reavivamento, Pai, na fé, no serviço, meu Deus, dos teus filhos e filhas, que cada um procure um lugar para te servir, Pai, colocando suas vidas ao teu dispor. É a minha oração, não só para a nossa região, mas para todos os teus servos e servas, para todas as igrejas que fazem parte
do teu povo na terra. Eu oro por todos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oro por aqueles e aquelas que estejam sozinhos, Pai, seja morando ou trabalhando, ou às vezes em isolamento. Meu Deus, que o teu Espírito os envolva, trazendo paz, tranquilidade, segurança, meu Deus, aquela calma que a tua presença nos traz. Eu oro por isso, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, e em especial, que nós sejamos um bom exemplo, uma boa referência de compromisso contigo e com a tua palavra, de fidelidade a ti e a tua palavra. Meu Deus, de pureza de coração e de fé. Eu oro, Pai, por isso, em o nome do Senhor Jesus. Oro pela vida dos teus filhos e filhas, que contribuem na tua casa também, os dizimistas, mantenedores, ofertantes na tua casa, que a tua mão esteja estendida, Pai, para prover a necessidade de cada família, de cada pessoa. É a nossa oração nesta noite, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Crendo, Pai, que a nossa oração tem chegado até o teu trono da graça, Pai, como cheiro suave, como incenso diante de ti. Cada súplica feita diante de ti, neste momento, Pai, cada servo teu e cada serva tua, que te apresentou as suas necessidades, que a tua mão gloriosa, abençoadora, repouse sobre a vida de cada um, trazendo a resposta e a bênção desejada e necessária. Em nome de Jesus nós oramos, e em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos, Pai, hoje e sempre. Amém e amém, e graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, então, por mais esta oportunidade linda que Ele nos concedeu. A mim, em particular, de poder estar junto com você, eu aqui, você aí, onde você está, mas com o coração unido na presença do Senhor, numa só fé e num só Espírito, caminhando um pouquinho na palavra do Senhor com aquela simplicidade de sempre, uma roda de amigos e amigas, de irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meditando na palavra do Senhor. Se Deus assim nos permitir, amanhã a gente volta para mais um momento de meditação, tá bem? Deixo a você o meu abraço, o meu carinho e terminamos com aquele nosso lema: a lâmpada não vai se apagar. Fiquem com Deus. Até amanhã em nome do Senhor.